Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia. É o 22, né? De agosto de 2021. Graças a Deus, né? Por isso. Amém. Por tudo que Ele tem nos dado, né? Pela convivência, pelo consolo, né? Pela conservação das nossas vidas. Pelo entendimento da igreja, da religião, né? Do evangelho. Por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né, irmãos? E amém. Resta-nos o quê? Perseverar, né? Perseverar em oração, né? Orando, meditando e procurando aperfeiçoar o entendimento e realizando, né, as obras que o próprio Deus preparou para aqueles, né, que hão de herdar a salvação na igreja, né? Então, essas obras nossas aí. Vamos continuar aí, né, com a nossa pequena meditação. Estamos falando aí nos problemas da igreja, né? Até o ano 100. Não é isso? Falamos aí dos problemas da igreja, né? Com os judeus, né? Aqueles que creram e aqueles que não creram, né? Os que não creram estavam perseguindo a igreja, né? Até fisicamente, né? Prendendo, matando, né? E aqueles que disseram que tinham crido, agora eles estavam combatendo a doutrina apostólica, né, em detrimento ou dando preferência à lei de Moisés. Não é isso? Depois vimos também que as filosofias da época, né, os cientistas da época, né, as filosofias, as teologias da época, também estavam começando a competir, né, com a doutrina da igreja, porque cada filosofia tem a sua doutrina, né? Cientistas da época, né? Certo? E agora nós vamos ver aí, né, que agora é o Império Romano, depois do ano 60, 64, né? Subiu lá aquele imperador chamado Nero, né? E aí as coisas começaram a ficar ruins para a igreja, porque ele começou a perseguir, né, os irmãos, né? Perseguir a igreja. Não é isso? E eram muitos irmãos que estavam lá em Roma, né? Muitos irmãos. Não só em Roma, como a igreja já estava espalhada pelo mundo, por aquelas vizinhanças ali, né? Quer dizer, os apóstolos já tinham se espalhado pelos vários países vizinhos, né? Paulo já tinha feito várias viagens, né? Pelas igrejas. E não só o Paulo, como também Pedro e os outros apóstolos, né? Que nós vamos ver aqui que eles, nessa época, foram todos perseguidos e mortos, né? Assassinados, né? Não é isso? É o que nós sabemos, né? Então, a gente tem uma ideia do crescimento da igreja, do tamanho que a igreja tinha, né? Tá? Já estava naquela época. A gente lendo aqui o capítulo 16 de Romanos, ó. Quando Paulo aqui cita tantas e tantas pessoas, né? Que cooperavam com ele e que ele conheceu nas suas viagens, né? Pedro também fala em outras pessoas, mas muito mais Paulo, né? Que ele está dizendo aqui no capítulo 16, né? Ó, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, né? E aí ele passa a fazer aqui uma lista de várias pessoas, né? Vários irmãos e irmãs que estavam trabalhando no Evangelho, né? Estavam trabalhando para a igreja, né?
para a seara do Deus vivo. No versículo 3 ele fala em Priscila e Áquila, né? Cooperadores em Cristo Jesus. Né? No 6 ele fala em Maria. No verso 7, Andrônico, Júnias, e assim vai, Amplias, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, né? Trifosa, Pérsida, Rufo, Assíncrito, Flegonte, né? Hermas, Pátrobas, Hermes, Filólogo, Júnior, Nereu, Olímpia, tantos e tantos, né, irmãos? Então nós vamos ver que esses irmãos aqui, né, e muitos outros, sofreram a perseguição do Império Romano nesse período aí de 67, né, 64, 70, né, por aí assim, no ano 70, né. Nós vimos então que, por exemplo, o Estevão, né, foi o primeiro assassinato que aconteceu, né, de irmão na igreja, é isso? Os judeus que não tinham crido, né, assassinaram o Estevão, apedrejaram o Estevão, né? Depois veio o assassinato de Tiago de Zebedeu, né, um dos apóstolos, pelo Herodes, né? É isso? Isso aconteceu, segundo a história, no ano 44, né? E aí o que aconteceu? O Nero, com a sua loucura, mandou botar fogo em Roma, né? E aí esse fogo em Roma deve ter matado muita gente, né? Matou muita gente. Cristãos e não cristãos. E ele, para se safar, né, da sua responsabilidade, colocou a culpa nos cristãos, né? Foram eles que adoram deuses estranhos, né? Deuses desconhecidos. E aí estão invocando esse Deus desconhecido deles, e aí os nossos deuses, né, ficaram com a sua ira, né? Ficaram irados contra nós e mandaram aí esse flagelo que foi o incêndio de Roma. Esse foi mais ou menos o discurso dele, para começar a perseguição aos cristãos, né? Certo? Então essa perseguição ela teve o seu ponto alto no ano 67, 68. Pedro, né, foi crucificado, Paulo foi decapitado, né? E aí essa perseguição ela se espalhou pelo mundo. Porque Roma mandava no mundo naquela época, né? Qualquer ordem que o imperador mandava para as províncias eram cumpridas, né? Então nós temos notícia, né, que o apóstolo André também foi crucificado, né? Lá na Acaia, não é isso? O Filipe. O Filipe sofreu um cruel martírio em Hierápolis, né? Segundo a história, nós não temos isso escrito nas escrituras, mas tinha um historiador daquela época que contaram algumas coisas a respeito da igreja, a respeito dos apóstolos, né? Não são dados, digamos assim, fidedignos, mas é aproximado, né? É o dado que se tem. Então o Filipe ele sofreu um cruel martírio na cidade de Hierápolis, na Frígia, né? O Bartolomeu ele foi pregar o evangelho na Índia, pregou na Armênia, né? Não é isso? E lá também ele foi crucificado, numa cidade chamada de Albanópolis. Ele foi condenado pelo próprio governador da cidade, né? Por causa do quê? Porque a cidade estava infestada de idolatria e Bartolomeu chegou lá combatendo a idolatria, né? O Mateus, né, que foi pregar na Etiópia, né? Certo? E lá também ele foi... Não se tem notícia, mas com certeza ele deve ter sido martirizado também, né?
Tomé teve na Índia, na Pérsia, né? Foi morto com uma lança, né? Então nós estamos aqui contando um pouco essa história para chegar no ano 100 aí e ver o que aconteceu depois do ano 100. Aí vamos parar por aqui, né? Amém. Paz seja com todos nós durante esse dia e até amanhã, se Deus quiser.